Depois dos 20, a gente começa a sentir o peso da idade, gente. Tudo depende da cultura, da classe social, do contexto em que aquela pessoa está inserido. Faça exercícios físicos que te façam sentir bem e que fortaleçam o teu corpo e tua mente. Bom dia, boa tarde, boa noite, mulher, tudo bem com você? Eu sou a Rebeca. E eu sou a Gláucia, e no episódio de hoje a gente vai dar 10 conselhos que nós gostaríamos de ter ouvido antes dos 20. Nós duas já passamos da casa dos 20. Não da casa dos 20, né? É 20 cravado, mas a gente tem 20 e poucos, então tá valendo. E eu já vou começar com o meu primeiro conselho, que é: tu não tá atrasada pra nada. Sim, você falou disso de não estar atrasada, eu vou complementar com um negócio que eu escutei esses dias, que eu lembrei de você na hora, que era uma moça falando sobre a sensação de que a gente não tá vivendo, que a vida tá passando muito rápido e não sei o quê. E aí ela fala que ela começou a fazer uma coisa que já fica de conselho aqui também, né, que é complementar ao conselho da Gláucia, mas o meu conselho seria, então, o meu primeiro, fazer coisas novas. E por que ela explica isso? Porque quando a gente é criança, a gente está experimentando o mundo pela primeira vez. E a gente tem essa sensação de que a vida passa mais devagar. Depois que a gente cresce, a gente entra muito na monotonia ali, né? De fazer sempre a mesma coisa, o mesmo trabalho, o mesmo relacionamento, as mesmas amizades. E a partir do momento que você começa a se desafiar a fazer coisas novas, você tem essa sensação de que o tempo está passando mais devagar, porque você está experimentando coisas novas mesmo, sabe? Então, meu segundo conselho é complementar ao seu, porque a gente nunca está atrasado para fazer coisas novas, né? E adorei o seu conselho. E o terceiro conselho de nós duas, né? Um, dois, três, Isso. O terceiro conselho é: não case antes dos 20, esperando ter uma fuga da sua casa atual. Vou exemplificar, vou contextualizar. Se tua casa, que tu mora hoje, sei lá, com os teus pais, com a tua família, com o que seja, é um inferno e tu tá casando em busca de fugir disso, não case. Cara, aluga uma kitnet. Eu sei que a gente ignora aqui alguns contextos sociais, mas, se possível, aluga uma kitnet, faça das tripas corações, viva, mas tente não fugir de uma coisa para outra. Sim. E eu digo de uma pessoa para outra. Porque é muito mais fácil de tu se estabilizar sozinha do que tu buscar em outro relacionamento, que daí no caso é o relacionamento conjugal, uma fuga. O meu quarto conselho é o de fazer o que você gosta. E falo assim, num sentido de faculdade mesmo. Esses dias eu até li um comentário de uma criança, assim, acho que é um jovem adolescente, falando que ele queria muito fazer teatro, dança, algo relacionado nessa área, mas a família dele queria que ele fizesse direito. E assim, ok, não é o fim do mundo ele fazer direito. Não, mas pensa o quanto isso vai impactar a vida dele num geral, sabe? Eu fico imaginando o quanto a vida dele vai ser diferente se ele escolher uma área, ou quanto vai ser diferente se ele escolher outra. E eu não tô falando pra você ser inconsequente. A gente sabe que tem muitas áreas que realmente são muito desvalorizadas no Brasil, mas eu não acho que você tem que tomar uma decisão só pelo dinheiro, sabe? Quem gosta de podcast, de filosofia, tem um escritor, um filósofo brasileiro que ele chama Clóvis de Barros Filho. E ele fala muito sobre as nossas motivações de vida, os nossos motivos, a felicidade, o sentido da felicidade, né? Se você tiver a oportunidade para ouvir, ouça, porque acho que isso se esclarece muito ali, né? Que nem tudo se baseia no dinheiro. Ótimo. O quinto conselho é: faça exercícios físicos. Ai, Glaucio, tá dizendo de musculação, tu tá dizendo pra questão de shape? Não. Também, se tu quiser, tu tem objetivo estético, cara, vai à luta. Mas não com isso. Faça exercícios físicos que te façam sentir bem e que fortaleçam o teu corpo e tua mente. Por quê? Depois dos 20, a gente começa a sentir o peso da idade, gente. Antes tá tudo em cima. E assim, a gente ainda tá com o colágeno lá em cima, a gente ainda tá com a vitalidade lá em cima, mas já muda. Então, se possível, comece exercícios físicos o quanto antes. Eu conheço uma menina que ela faz jiu-jitsu desde os 4 anos de idade. Gente, a bicha é monstrona, toda musculosa, enfim, super linda. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu queria ter começado mais cedo. Não tive a oportunidade, beleza, mas tu tem a oportunidade aí na tua casa, comece. Ai, mas meus pais não têm condições, eu não tenho condições, pago faculdade, enfim. Vê vídeo na internet,
A Rebeca adora jogar badminton, por exemplo. Tenta esportes dos quais tu consiga não gastar tanto, se for o caso. Porque eu sei que antes dos 20, geralmente a gente não tem muita grana. Nem depois, tá? Nem depois, eu tô aqui pra falar pra vocês. Mas procure esportes gratuitos, entendeu? Que tu consiga Sim. praticar, corrida, enfim, essas coisas. Antes tarde do que mais tarde, né? É o sexto já, acho, né? É, o sexto. É um que a gente tem até um episódio aqui no podcast, se vocês quiserem ouvir depois, mas tenha um hobby. E, assim, não tô falando pra você fazer aula de cerâmica, sabe? Que é caro, que envolve material, que envolve alguém pra te ensinar, que envolve queima. Não é isso. É ter um passatempo mesmo. É, nossa, é a leitura? Que seja a leitura. Compra um livro no sebo, sabe? Dá um jeito, baixa ele em PDF no celular. Ah, e é fazer colagem. Gente, eu comecei a fazer colagem, eu comprei algumas coisas, mas eu percebi que a graça tá em utilizar materiais de embalagem, usar coisas, livros antigos. Essa é a graça da colagem, sabe? E aí, no podcast sobre hobbies, a gente tem uma lista gigante lá de hobbies que você pode testar. Mas tenha um tempinho pra você, porque é muito importante fugir um pouco desse ciclo de trabalho, relacionamento, trabalho, casa e essa vida louca. O sétimo conselho é: entenda que pessoas vão ir e vir da sua vida. A tua amiga ali do ensino médio, ela não precisa ser a tua amiga pro resto da vida. Por mais que seja legal, que talvez, se ela for, seja muito legal, mas não necessariamente ela vai ser. A tua amiga de escola, ela ali do prezinho, ela não precisa ser tua amiga pro resto da vida. Do mesmo jeito que os teus colegas de faculdade, muito provavelmente não vão ser os teus amigos pro resto da vida. E tudo bem. Vai ter um ou outro que tu vai levar contigo, vai ter uma pessoa ou outra, mas geralmente as pessoas não vão ficar na nossa vida e tudo bem. Desapega. Enquanto tu não desapegar, tu não vai abrir espaço para conhecer novas pessoas, novos relacionamentos, relacionamento de amizade, relacionamento de coleguismo e vai te impedir de ver muita coisa legal. Adorei. É o oitavo? Isso. Nossa, que rápido. Tem as pessoas mais velhas ao seu redor, e falo pessoas mais velhas assim, às vezes que tem o dobro da tua idade, não tô falando pra você conviver com a sua avó e conversar com ela, não é sobre isso. É sobre pessoas que podem te aconselhar mesmo. Porque nessa fase é normal que a gente tenha muito medo e não sei o quê, e a gente não quer se arriscar tanto e tudo mais. E conviver com essas pessoas que já passaram pelas coisas, eu escuto muito vídeo de conselho de, ai, tenho 40 anos, o que eu queria ter feito antes dos 20. E sempre tem alguém que fala assim, nossa, eu me importava muito com a opinião dos outros e hoje eu não ligo. Nossa, eu tinha tanto medo e hoje eu não tô nem aí. Eu fico tipo, cara, é muito real, porque hoje com os meus 20, eu sei que as coisas dão muito medo, sabe? E hoje eu tenho uma mentora, né, já faz um ano. Ela é mais velha do que eu, ela tem mais experiência do que eu, ela tem 15 anos de mercado de trabalho. E assim, poxa vida, ela é o meu braço direito, porque tem muita coisa que eu tenho medo que eu chego pra ela e percebo o quanto esse medo é pequeno, sabe? Então conviver com pessoas mais velhas, principalmente se elas forem da tua área de atuação, assim, no quesito carreira, é muito bom. Sim, o meu nono conselho entra muito em combate com esse conselho da Rebeca, porque leva em consideração isso das pessoas mais velhas, mas o cuidado quando essas pessoas mais velhas forem em questão de relacionamento. Se questione se tu realmente é super madura e é por isso que essa pessoa tá se relacionando contigo, ou se na verdade ela só tá tentando achar uma pessoa novinha pra enganar, tá? Porque principalmente homens assim, ai nossa, mas ele tem 35 e eu tenho 20. Não, é porque eu sou super madura. Não, geralmente ele tem 35, as mulheres feitas de 35 não querem ele e é por isso que ele tá migrando pras novinhas, porque são muito mais fáceis de manipular, elas têm menos dinheiro, então é mais fácil dele esbanjar o dinheiro dele, né? Sim. E então tome muito cuidado com isso. E o 10º conselho, o nosso último para encerrar o vídeo, é seja flexível. A gente sabe o quanto é chato aqueles velhos ranzinza que não aceita opinião nenhuma, que tudo para eles é o fim do mundo, eles defendem o ponto de vista dele a todo custo, às vezes não querem nem debater por quê? Porque é só o ponto de vista deles que existe. Então começa a trabalhar isso desde cedo. A flexibilidade, entender que tudo depende da cultura, da classe social, do contexto em que aquela pessoa está inserido, que nada, absolutamente nada,
é uma verdade absoluta, não tem como. A gente precisa ser flexível, a gente precisa estar aberto a discutir e ouvir outras pessoas. É isso aí. Gostaram dos conselhos? Curtem, compartilhem, comentem aqui embaixo. Você que já é 20 mais, 30 mais, 40 mais, se tu tem algum conselho pra nos dar, Exato. deixa aqui nos comentários. A gente vai adorar ler e interagir com vocês. E é isso. Um beijo. Beijo!